Olá pessoal, aproveitar essa finalzinho de noite de domingo para bater um papo aqui. Estava publicando algum material aqui na internet e sempre surge aqueles pedacinhos da vida da gente que também eu não lembro se eu comentei sobre isso nas redes sociais, mas é sempre pertinente porque nós temos público de várias gerações, né? E eu tenho aquele toque, eu não tenho o artístico da composição, mas desses compositores que você conhece, famosos, eu não vou citar porque eu não tenho certeza de qual desses artistas, cantores, compositores que me disseram isso. Falou: Ligeirinho, você tem um naipe de descobrir coisas de momento. Você está fazendo um trabalho e depois tem aquelas ideias, né? A gente falava antigamente. E eu lembrei agora, uma fã, né? Eu não gosto muito de usar esse termo fã, mas ela disse que é minha fã de muito tempo, do tempo do rádio AM, e ela falou que transferiu isso para as filhas dela, 3 filhas. A Maria Cristina. Um beijão para você, Maria Cristina, de Pindamonhangaba. E ela contou alguns em áudio, ela passou um áudio para mim através do WhatsApp. Hoje nós temos essa facilidade de comunicação. Aquele tempo ainda estava começando a internet. Então a Maria Cristina mora em Pindamonhangaba e ela me ouvinte. Nessa época eu estava na Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Eu morava na região, no AM 750 kHz. Hoje ela foi adquirida pela CBN, que é do Grupo Globo, né, na mesma frequência 750. Bom, e tem a faixa estendida de FM, que isso aí não vem à questão. O fato em si é o seguinte: uma dupla sertaneja que marcou bastante a presença deles ao vivo no meu programa, e a presença de outro artista que é justamente, eu quero aproveitar a Maria Cristina, o áudio dela, e responder às pessoas que de repente têm dúvidas sobre isso. E até eu achei bacana essa provocação, entre aspas, legal. E aí vai representar também um pouquinho de emoção, porque eu vou lembrar do meu pai, que há 14 anos ele se foi, né? Estava namorado e com certeza ele está me assistindo por... Quem entende um pouquinho do lado espiritual sabe disso. Eu não entendo nada. Mas é o seguinte, todos conhecem hoje ele é mídia, hoje ele está em todos os portais, principalmente do lado de quem divulga fofocas, né, as fofocas artísticas. Não estou criticando, faz parte. Quem é famoso vira notícia, e a notícia, a fofoca vira notícia, enfim. Estou falando do Eduardo Costa. De repente, não sei, pode ser até que ele esteja me assistindo. Se estiver me assistindo, ele vai confirmar o que eu estou falando agora. O Eduardo Costa é uma figura, mesmo famoso hoje, quem tem contato com ele não mudou. A essência dele não mudou, a humildade. O cara sempre humilde. Ele às vezes é criticado porque é o jeitão dele mesmo, né? Então eu estava apresentando um programa uma determinada noite. Todas as noites eu tinha um programa de rádio chamado Projeto Nossa Terra. O nome do programa era isso. Eu trouxe ele desde a Rádio Cumbica, aqui de São Paulo, de Guarulhos. Quem colocou esse nome foi meu irmão. Enquanto a gente não escolhia um nome para o programa, aí eu e o meu Manuel falou assim: qual é o nome que nós colocamos para o programa? Aí ele falou: poxa, vamos pensar direitinho e tal. E eu não tinha muitas ideias, não. Aí, conversando, eu falei assim: poxa, mas a gente precisa ter esse projeto, né, de programa e tal. Aí ele falou: projeto. Eu falei: mas projeto é projeto, não é nome de programa. Aí ele disse assim: sertanejo tal, Nossa Terra. Aí ficou Projeto Nossa Terra. Quem inventou isso aí foi meu irmão. E ficou por muitos anos. Aí até foi esse nome, Projeto Nossa Terra. Se você puxar na internet, deve ter um monte aí. Mas programa de rádio, que eu saiba, o nosso, pelo menos na época, era o único. E claro que não tem registro, você não vai se preocupar com essa questão.
Pois bem, depois de décadas, o bom da vida é que a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. E aí eu estava apresentando todas as noites, das 10 à meia-noite, das 22 à meia-noite, esse programa chamado Projeto Nossa Terra. Eu acredito que na época a Super Rádio Piratininga era a rádio AM da região toda do Vale do Paraíba a mais ouvida. É tipo o Globo AM 1100 aqui em São Paulo, quando existia a Rádio Globo. Tanto é verdade que na época, antes de eu entrar diretamente na história, o Leandro Ribeiro, que já foi meu sonoplasta, a gente falava sonoplasta, operador de áudio em algumas emissoras de rádios, ele ligou para a rádio e não conseguiu falar comigo, porque é ocupado o telefone direto e tal. E eu mando um abraço para o Leandro Ribeiro, que hoje ele é um dos grandes apresentadores de televisão e rádio também. Ele está morando em Manaus. Vê como esse mundo não é tão pequeno. Ô Leandrinho, chamo você de Leandrinho sempre. Leandro, um profissional de extrema grandeza, jovem ainda, ele deve ter uns 30 anos de idade, acho que nem isso. Mas ele pequenininho, não tinha nem voz. Mas operador de áudio e tal, e na hora da falta de comunicador, ele dava o recado dele. Um dia eu até atrasei, nunca fui de atrasar, eu atrasei proposital. E naquela época eu acho que era bip, tá começando bip. Aí eu liguei mandei um recado pro operador, pro um diretor da rádio, falei, olha, eu tô atrasado no trem. É mentira, a história é minha. E ele falou, como é que faz? Coloca o Leandrinho. Não, mas ele, coloca o Leandro. Coloquei não sei se o Leandro lembra disso. Coloquei ele no ar, deixei ele lá meia hora e ouvindo. Foi proposital que eu fiz isso, para dar chance também para ele. Outros amigos já deram chance para ele. Bom, hoje ele é um grande profissional, está em Manaus há muitos anos, mora em Manaus, foi candidato a vereador, mas ele é muito popular. Quem é de Manaus, Amazonas, conhece muito bem o Leandro Ribeiro, que trabalhou com a gente. Então eu lembrei agora do Leandro Ribeiro. Então o mundo da gente é esse, graças a Deus. Então voltando para São José dos Campos, eu apresentava o programa ao vivo, das 10 à meia-noite. Nós tínhamos uma audiência espetacular, claro, o Leandro Ribeiro ligou lá, bateu um papo, ele ligou para elogiar, né, para falar que eu ajudei muito ele, tá? Fiquei emocionado. Ele ligou no fixo. Não tinha celular, me parece que não tinha celular, estava começando. E eu conversei com ele, até falei, poxa, você está gastando inteiro o bando para ligar para cá. Não, não estou gastando nada não, isso aqui é uma honra. E eu coloquei ele no ar, pedi para colocar no ar, conversei com ele. É pena que a gente não tinha aquela questão de ficar guardando o arquivo, né? Bom, enfim. Então eu lembro do Leandro Ribeiro. Aí eu também não sei o período, mas pela data vocês que são fãs desse cantor chamado Eduardo Costa. Alô, Eduardo Costa. Para quem não sabe, o Eduardo Costa, eu também não sabia, quando ele me recebeu a primeira vez, ele falou assim, pô, você é meu xará. Eu falei, mas meu nome é Edson. Ele falou, meu também. Não sei se você sabe, o Eduardo Costa é o nome artístico, o nome dele é Edson. Eu tenho irmão, aliás, na minha família é tudo com E. Eu tenho um irmão chamado Eduardo. E, bom, isso aqui eu acho que ele já foi publicamente, eu acho que ele já comentou eu não sou muito de televisão, eu acho que ele já comentou em entrevistas que o nome dele é Edson. O que eu quero dizer do Eduardo Costa é o seguinte, ele não conseguiu, eu não consegui entrevistá-lo na rádio, porque ele começou a ter muitos convites. E para quem lembra o seguinte, e é bom lembrar, principalmente os jovens, mesmo com esse avanço de tecnologia, com internet, televisão, o rádio é a verdadeira entrada do artista, musicalmente falando. Sabia disso não? Até hoje. Eu duvido alguém, claro, tem que ser alguém que entenda de rádio, que deixe de concordar ou concorde comigo. Pode até não concordar, mas é o seguinte, qualquer artista, a não ser que ele seja amador, não, eu vou lá no programa X, no programa Y, primeiro que não vai ser recebido. E se for recebido, olha, a gente sabe como funciona o sistema. Então, é o rádio, sempre começa pelo rádio. E o Eduardo Costa, o que ele fez? Foi esperto. Ele começou a ficar famoso, sem ninguém conhecer ele. Sabiam disso ou não? Exatamente. Ele começou a ficar famoso, as pessoas ouviam confundir ele com a voz do Leonardo, e às vezes o Zezé de Camargo. E até eu ouvi as pessoas, imitador, até nos corredores da rádio mesmo. Falavam que, olha, o imitador do... Quem é esse cara aí? Eduardo Costa. Eu não conhecia também, mas aí tinha na programação, eu comecei a gostar da voz dele e colocava na programação. Eu tinha liberdade, né, para fazer isso.
E o programa tinha uma audiência espetacular, das 22 à meia-noite, todos os dias. A gente atendia a população de todo o Vale do Paraíba. E um determinado dia, aliás, determinada noite, eu recebi um telefonema de um empresário fazendeiro, Chicão. Eu não lembro, é Francisco, Chicão. E o operador da época, ele falou, esse cara aqui, ele promove show pra caramba e tal. E ele, para ligar, ele falou que estava ouvindo o programa, gostou, falou, pô, que preciso conhecer esse tal de ligeirinho do rádio. Aí, como eu estava ocupado lá, o operador, meu amigo, ele anotou e falou assim, olha, ele queria convidar você para ter uma festa de aniversário de um parente dele, eu não lembro, na fazenda dele. Eu falei, mas e daí? Não, ele quer que você vá até lá para apresentar o show. Até aí tudo bem, só que eu falei, mas qual horário, qual dia? Ele falou, não, ele vai vir buscar você aqui, buscar e tal. Onde fica? Pindamonhangaba. Eu não conhecia Pindamonhangaba, eu sei que era ali, na região, mas é longe. Mas até aí não tem problema nenhum. E ele falou, não, ele vai fazer um show, ele contratou o Eduardo Costa. Aí eu falei, Eduardo, eu vou repetir, eu falei, aquele cara que tá bombando? Eu falei, exatamente. E ele é amigo de parente e tal, ele vai ter um boi no rolete. Vai ser uma festa e começa 22 horas, o seu horário. E ele comentou que todo mundo lá está ouvindo o seu programa. Todo mundo está ouvindo. Quer dizer, quando ele ligou, ele falou, todo mundo está ouvindo o programa. Manda um alô. Aí mandei um alô lá, tá para eles, normal, como a gente manda para todo mundo. E aí passou 2, 3 dias, nós marcamos, né, que após o programa, meia-noite, ele passaria lá na rádio, em São José dos Campos. A rádio... bom, a rádio é CBN, mas fica no mesmo endereço, na Euclides Miragaia 394. É o prédio mais bonito de São José dos Campos ali. Quem é aqui de São José, lembra disso? É um prédio, nossa, tenho boas lembranças, 18º andar, que hoje é CBN. Só que 10h40, quase 11 horas, já teve um aviso da portaria que tinha lá um empresário, o Chicão. Aí eu falei, eu não posso descer. Pede para subir. Aí não era o Chicão, era o motorista do Chicão. Mas um cara super legal, super bacana. E aí ele falou, olha, o senhor que é o ligeirinho, o Edson Xavier, sou eu, tal. Eu falei, senta aí, tal. Ele falou, não, então, ele pediu desculpas aí que não deu para vir e tal. Eu falei, não tem problema, então não deu certo? Ele falou, não. Ele pediu para eu ficar aqui até meia-noite para ter a certeza que o senhor vai lá, porque o senhor vai apresentar. Ele falou, o senhor. Eu falei, não, senhor não, você. O senhor vai apresentar o show lá tem umas modas caipiras lá e o Eduardo Costa. Aí eu pensei, falei, não vou apresentar show, vou conhecer, vou ter o prazer de conhecer, né, o seu patrão, que é ouvinte nosso, e conhecer o Eduardo Costa, que eu não conheço o Eduardo Costa pessoalmente. Aí ele falou, não, tudo bem, ele sentou ali do lado, começou a ouvir, ele falou, poxa, é a primeira vez que eu vi numa rádio, o motorista dele, aí eu apresentei a rádio, a noite é melhor, para você conhecer os estúdios e tal. O FM pertencia à Igreja Universal, mas só mostrou lá a programação, bom, enfim. Quando chegou meia-noite, 5, meia-noite e 10, eu tinha ido de carro. Como tem um trailer, eu tinha um trailer ali, amigo meu, o trailer vai até 5 horas da madrugada, até 5, 6 horas. Aí eu comentei, falei assim, olha, eu vou dar uma saída, depois eu volto e vou pegar o carro aqui. Eu falei, não tem problema nenhum. Carro sem seguro. Carro Verona bala. Só que ocorreu o seguinte, aí fui de carro, normal, Pindamonhangaba. Andamos lá depois que saiu da estrada, num trecho, eu gosto daquele cheiro de relva e tal, e tava meio começando a chover e tal. Meia-noite, eu já tinha avisado, né, pra minha mulher na época, eu falei, olha, eu vou apresentar um show de um cantor aí, tudo bem, então, quanto a isso, sem problema. Só que o carro não era meu, o carro é da minha mulher, e ela é professora, e ela dava aula. E ela precisava do carro. Ela precisava do carro. Essa base aí foi muito legal. Essa época foi muito boa. E eu agradeço a Deus porque foi uma época muito legal da minha vida, carreira artística. O Eduardo Costa, de qualquer maneira eu estou falando aqui ao vivo pelo Instagram. Esse vídeo aqui vai para toda a rede. Eu vou passar um link. Quem sabe, uma hora o Eduardo Costa vai assistir. Mas aí eu quero dar uma parada. Ligeirinho, mas por que você está falando do Eduardo Costa? Porque no canal Estação Imprensa que eu criei, eu já tive outros canais, esse canal Estação Imprensa é meu. Eu criei e pensei o seguinte. Eu lembro que um dia eu falei com o Eduardo Costa, quando ele não era conhecido.
cara, você vai ficar famoso. E quando você ficar famoso, você não vai conseguir falar comigo. Como não? Não vai. Não vai. Não é nem... Mas o que eu vou pedir para você é o seguinte. Seja esse cara de sempre. Ele mudou a aparência dele, né? Eu sinceramente, eu gostava mais do Eduardo, aquele jeitão dele, tá? Mas ele ficou parecendo um Hulk, mas tudo bem, isso é problema particular de cada um. Mas como pessoa, até as pessoas que têm contato com ele continua o mesmo. E o pessoal fala, porra louca, né? Então é isso mesmo. Toma cachaça, naquela época ele já tomava cachaça, ele fala sem pensar, continua sendo o mesmo, né? Eu até fiquei chateado uma época aí com algumas declarações dele, mas depois ele pediu desculpas, não a mim, mas em relação, fiquei preocupado com a carreira dele. Para vocês perceberem, quando a gente radialista gosta do artista, e o Eduardo Costa sempre valorizou, o Eduardo Costa, Zezé de Camargo, o Chitãozinho Chororó, o saudoso Zé Rico, da dupla milionária Zé Rico. Aliás, um grande abraço ao meu amigo Zé Raimundo. Ô Zé Raimundo, que prazer receber o seu áudio. Essa semana você mandou um áudio para mim, não, 3 ou 4. O prazer foi meu falar com você, viu? O Zé Raimundo, nosso querido Zeca Diabo, que apareceu esses dias lá no Largo do Paissandu, aqui em São Paulo, junto com o Milionário. Aí eu relembrei ele, falei, lembra da rua Jaguaribe, 284? Ele, poxa, meu primeiro escritório. Quando você trabalhava na Rádio Globo, das 2 às 5 da manhã. Que bacana aí, Zé Raimundo, um grande abraço, meu amigo. Se Deus quiser, né, a história continua. A história continua. Né? Milionário Zé Rico, a história continua. Zé Raimundo, esse grande empresário, 27 anos empresário da dupla Milionário Zé Rico. Voltamos aqui a falar do Eduardo Costa. Quando eu cheguei nesse local, que o pessoal falou na verdade que era chácara, é uma verdadeira fazenda. Na portaria a gente já ouvia vozes de moda caipira. Não era o Eduardo Costa, eram umas duplas da região ali. E aí eu cheguei e tal, cumprimentei o dono do Chicão, o dono do sítio, da fazenda. Ele me deu um abraço, eu era mais gordinho até, ele me deu um abraço tão apertado. Eu falei, quebrei costelas aqui. Sabe aquelas pessoas que gostam de receber você, dar aquele abraço? Igual eu tenho aqui na internet, aquele abraço do João Ferreira. O João Ferreira, alguns anos atrás, quando nós fomos lá na casa da Lilian Gonçalves, aqui a rainha da noite, aí foi uma noite da amizade. Aí o João Ferreira me deu um abraço tão gostoso que até a foto saiu legal, não sei quem tirou a foto. Mas enfim, eu acho que foi o Tarcísio Júnior. Foi eu tão cedo. Ei, Tarcísio. Primeiro, quando começou a Covid, 30 anos de idade. Foi ele que tirou a foto mesmo. Tem eu e o João Ferreira aí. Olha só, a gente vai falando ao vivo aqui, vai tendo emoções. Bom, aí chegando até lá, conheci o Chicão, conheci a esposa dele, o aniversariante, eu acho que tinha uns 3 aniversariantes, 2 moças, um rapaz e tal. Olha, eu contei ali, tinha umas 20 pessoas a hora que eu cheguei. Quando eu saí, tinha umas 50. Então, muito conhecido o Chicão. E aí teve boi de leite mesmo, teve tudo que você possa imaginar. E eu, conversa vai, conversa vem, depois apareceu o Eduardo Costa. Ele me deu um abraço como se tivesse conhecido naquele momento. Sabe? E aí bati papo com ele. Tiraram fotos, não sei onde estão essas fotos, pedi essas fotos. Acho que tiraram de tudo quanto é jeito. Eu queria até comprar essas fotos, se alguém tivesse aí. Mas enfim, o mais importante é que você estava ali, batendo papo, comendo churrasco, tomando cerveja, tomando aquelas cachaças artesanais. Hoje eu não bebo mais, mas eu bebi. Eu nunca bebi tanto, mas no limite. Quer dizer, a gente sempre acha que é o limite. Como eu estava de carona, tal, só que as horas foram se passando. E como eu disse, eu tinha um bip, não tinha celular. E depois eu peguei o telefone para ligar para minha esposa para avisar. Era 6h30 da manhã. Eu estava em Pindamonhangaba. Esse horário era para ela se preparar para dar aula. Aí eu falei, olha, pega um táxi. Explique a situação, olha, o carro está lá na rádio. Está lá na rádio. Mas enfim, vamos lá. Aí, conversa vai, conversa vem. Depois eu tive outros 2 encontros com o Eduardo, só que já no local, a gente tomando café, uma padaria e tal, na região ali de Taubaté. Já Taubaté. Me parece que o Eduardo, ele morava na região de sul de Minas, que já era caminho ali, né? Então nós nos encontramos 2 vezes depois. Aí, né, nessa conversa que nós tivemos na fazenda e depois nesses 2 cafés,
Eu comentei com ele, olha, eu rodo muito por aqui, eu estou vendo CD seu e DVD, que você falou para mim que estava saindo. Eu não sei o que aconteceu. Tem DVD, eu chamo de maieteiros, né? Hoje é camelôs, os camelôs. Aí ele deu risada, falou, sério mesmo? Pô, eu paguei para esse cara para isso. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, não, eu quero que entre na pirataria porque é muito caro ficar pagando divulgação em rádio. Veja só, Eduardo Costa falando isso. Já famoso, não na televisão. Estava se apresentando em alguns programas regionais. E aí, de fato, o que ele falou era verdade. Tinha os CDs dele sendo vendido igual água. Igual água. Claro, piratas. Né? Vamos falar o português, não tem que... CDs piratas. Todo mundo sabe disso, tem que falar a verdade. E aí, o que aconteceu? Eu comprei depois, que aí foi no segundo encontro, exatamente, porque lá ele não tinha ainda. Ele falou, ó, vou falar em primeira mão para você. Só que não fala no seu programa de rádio, não. Estou lançando um DVD, ó. Ele colocou até nas orelhas aqui o dedo. E eu vou te mandar um, cara. Mas você vai ter que me buscar. Eu falei, tudo bem. Passou o seu tempo e tal, e alguém me chamou, olha, o Eduardo Costa tá com um projeto aí e tal, e chamou alguns radialistas da região, e eu fui também, para tomar um café. E aí o que acontece? Eu falei, pô, meu pai, eu tô para visitar meu pai, aqui em São Paulo, né? E eu morava lá na região, e aí eu falei, poxa, eu quero levar uma lembrança do Eduardo Costa, como é que eu vou fazer e tal? Aí sempre eu fui esperto, eu passei num desses camelôs, e falei se ele tinha Eduardo Costa. Ele falou, cara, vendeu tudo. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, nem adianta ir em loja que não tem. Veio um rapaz aí, faz um esqueminha com a gente, eu já sabia como funcionava. E aí ele falou, num fulano lá tá você. Aí encontrei com o rapaz. Encontrei o DVD, pirata. Até hoje eu não entendo como funciona isso aí. Bom, coloquei na pasta e levei lá. Quando chegou lá foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ele falou, cara, já era para ter recebido e tal. Aí chamei ele do lado. Cara, é o seguinte, eu vou para São Paulo e eu falei de você pro meu pai e tal. Meu pai gosta muito do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, Anastácia. Aí ele falou, pô, falei, mas quase igual. Nada a ver, né? Mas aí, não, e meu pai sempre gostou de tudo. Você, aí eu falei assim, ó, fazer o seguinte, meu pai não saía do forró. Aí eu pedi o Eduardo, não sei se você vai fazer isso, fica à vontade. É pirata, mas eu gostaria que você autografasse com o nome do meu pai. Ele falou, que é isso? Claro que sim. Daí, assinou o nome do meu pai, Luiz Gonzaga Xavier, tal, e presente. Pô, me senti emocionado. E também, mas eu imaginei, meu pai vai ganhar de presente, não vai nem ouvir, nem assistir. E dei para meu pai, ele ficou contente e tal, mas assim, meu pai recebeu presente como aquelas pessoas recebem presente. Eu falei, esse aqui é o cantor, eu conheci ele pessoalmente e tal. E, bom, enfim. Aí uma dessas fotos, inclusive, com o Eduardo Costa, eu acho que eu coloquei junto. Eu não achei mais, mas tem uma foto que eu tirei com ele na padaria. Repito, ele não era famoso ainda. Tá ficando conhecido. Mas de vez em quando aparecia alguém lá, você é Eduardo Costa tal. Autógrafo. Não tinha selfie. Bom, eu conversando com meu irmão, que sempre esteve comigo no rádio, foi meu produtor, o Hélio, a semana passada, ele foi em casa e ele conversou comigo e falou assim, do Eduardo Costa, que falou, o Edson deu para ele aqui, ele ouvia direto. Meu pai é assim. Aí começou a ficar fã também do Eduardo Costa. Eu só não encontrei, eu vou ver se eu encontro ainda, esse DVD, aliás, DVD pirata, que o Eduardo Costa, ele deu autógrafo pro meu pai. Meu pai ficou maravilhado, ele falou, olha, esse aqui é amigo do meu irmão, do meu filho e tal. O Eduardo Costa, e assistiu, falou, nossa, que o Eduardo Costa, esse DVD é claro que tem na internet. Ele magrinho, com as back vocais lá e tal. Né? Qualidade musical, gogó, o Eduardo Costa cada vez melhor. É ou não é? Então era isso que eu ia falar. Em resposta, a Cristina, que é de Pindamonhangaba, da região, que é o nosso ouvinte, mas também muita não, né? Até brincaram comigo e falaram assim, pô, no canal Estação Imprensa, você perceba o seguinte, as pessoas assistem mesmo, fiquei feliz, não fico chateado, mas perguntaram para mim, pô, você é sócio do Eduardo Costa? Claro que eu estou falando isso aqui na brincadeira, você é parente do Eduardo Costa? Por quê? Porque realmente tem muito material do Eduardo Costa no canal Estação Imprensa. Se você colocar lá Eduardo Costa, tem um bocado de material do Eduardo Costa. Só não tem quando ele tem, pela Vevo. A Vevo, ela
bloqueia tudo. Mas em relação à empresa do Eduardo Costa, eu nem sei o que é que tem lá, mas hoje mesmo eu baixei vídeos novos dessa levada no acústico, né? Ele cantando músicas do José Augusto, do Amado Batista, do Chico Rei Paraná, do Chitãozinho Chororó, tal. Esses dias eu tirei para baixar. Aí eu lembrei agora, falei, não, eu tenho que falar isso aqui no vídeo, né, para as pessoas conhecer um pouquinho do Eduardo Costa por trás, né, e conhecer um pouquinho também do Ligeirinho do Rádio. Tem gente aqui nos assistindo, eu vou mandar um alô para vocês, porque também eu tenho um horário para seguir aqui. Vamos lá. Shows Artes, ST Pneus, obrigado. Benício Andrade, é isso mesmo? Benício Andrade. A Érica Borges, muito obrigado por você me marcar no meu Facebook. O que é isso? Érica Borges. De Jacareí, não é, Érica? Sua carinha aqui é de... boa noite para você, meu amigo. Legal, legal, obrigado. A Clarice Mota. Ana Paula Bagues. Deixa eu mandar alô aqui para vocês. A Clarice Mota, a Érica. A gente manda alô. Eu não sei aqui como funciona esse negócio do... Às vezes a gente manda alô, viu, Érica? E não vai. Aliás, alô não, acenar, não é isso? Deixa eu ver se para você vai aqui. Ana Paula Bagues, eu já falei. O Isaac Vaqueiro. Oi, Isaac, você é vaqueiro ou cantor? Patrícia Feaz da Silva também está nos assistindo. Alô, Patrícia. O Lenildo Félix, o Caboclo do Sertão. Ei, Lenildo. Legal, obrigado. Tem bastante gente aqui nos assistindo. Esse mesmo vídeo, na íntegra, daqui uns 30 minutos, mais ou menos, ele estará, menos até, ele estará no canal Estação Imprensa também, tá bom? E também no Facebook, na nossa página Ligeirinho do Rádio. Eu tenho que colocar óculos para tudo aqui. Então vamos lá. Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe. Uma noite, deixa eu ver que horário que é agora. Nós estamos aqui cedo, antes das 10 horas da noite. Uma noite maravilhosa de domingo e uma semana espetacular. Deus abençoe cada um de vocês. É muita luz e a gente tem que usar óculos toda hora. Tá parecendo aqui o Flávio Cavalcante, saudoso. Um abraço, pessoal. Fique com Deus.